Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta encíclica Dominum et Vivificantem, do Papa João Paulo II, publicada em 1986, sobre o Espírito Santo na vida da Igreja e do mundo. Veneráveis irmãos e amados filhos e filhas, saúde e bênção apostólica. Introdução. Ponto 1. A Igreja professa a sua fé no Espírito Santo como naquele que é Senhor e dá a vida. É o que ela proclama no símbolo da fé, chamado Niceno-Constantinopolitano, do nome dos dois concílios de Niceia no ano 325 d.C. e de Constantinopla no ano 381 d.C., nos quais foi formulado ou promulgado. Nele se acrescenta também que o Espírito Santo falou pelos profetas. São palavras que a Igreja recebe da própria fonte da sua fé, Jesus Cristo. Com efeito, segundo o Evangelho de São João, o Espírito Santo é-nos dado com a vida nova, como Jesus anuncia e promete no dia solene da festa dos tabernáculos. Quem tem sede, venha a mim, e beba quem crê em mim. Como diz a Escritura, do seu seio fluirão rios de água viva. E o evangelista explica: Jesus dizia isto referindo-se ao Espírito, que haveriam de receber os que nele acreditassem. É a mesma analogia da água usada por Jesus no diálogo com a samaritana, quando fala de uma nascente de água a jorrar para a vida eterna. E também no colóquio com Nicodemos, quando anuncia a necessidade de um novo nascimento pela água e pelo Espírito para entrar no reino de Deus. A Igreja, portanto, instruída pelas palavras de Cristo, indo beber à experiência do Pentecostes e da própria história apostólica, proclama, desde o início, a sua fé no Espírito Santo como naquele que dá a vida, aquele no qual o imprescrutável Deus Uno e Trino se comunica aos homens, constituindo neles a nascente da vida eterna. Ponto 2. Esta fé, professada ininterruptamente pela Igreja, precisa de ser incessantemente reavivada e aprofundada na consciência do povo de Deus. Neste último século, isso aconteceu por mais do que uma vez. Desde Leão XIII, que publicou a carta encíclica Divinum Illud Munus, no ano de 1897, inteiramente dedicado ao Espírito Santo, até Pio XII, que tem a encíclica Mystici Corporis, publicada em 1943, se referiu de novo ao Espírito Santo como sendo o princípio vital da Igreja, na qual opera conjuntamente com a cabeça do corpo místico, Cristo. Até ao Concílio Ecuménico Vaticano II, que fez notar a necessidade de uma renovada atenção à doutrina sobre o Espírito Santo, como acentuava o Papa Paulo VI. À Cristologia e, especialmente, à Eclesiologia do Concílio deve seguir-se um estudo renovado e um culto renovado do Espírito Santo, precisamente como complemento indispensável no ensino conciliar. Na nossa época, portanto, mais uma vez somos chamados pela fé da Igreja, uma fé antiga e sempre nova, a aproximar-nos do Espírito Santo como aquele que dá a vida. Neste ponto, podemos contar com a ajuda e serve-nos também de estímulo a herança comum com as igrejas orientais. Estas preservaram cuidadosamente as riquezas extraordinárias do ensino dos padres sobre o Espírito Santo. Também por isso podemos dizer que um dos mais importantes acontecimentos eclesiais dos últimos anos foi o 16º centenário do Primeiro Concílio de Constantinopla,
celebrado contemporaneamente em Constantinopla e em Roma na sua unidade de Pentecostes de 1981. O Espírito Santo, tendo-se meditado na altura sobre o mistério da Igreja, apareceu então, mais nitidamente, como aquele que indica os caminhos que levam à união dos cristãos, ou melhor, como a fonte suprema desta unidade, que provém do próprio Deus e à qual São Paulo deu uma expressão particular, com aquelas palavras que se usam frequentemente para dar início à liturgia eucarística. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Nesta exortação, tiveram o seu ponto de partida e inspiração, em certo sentido, as precedentes encíclicas Redemptor Hominis e Divos in Misericordia, as quais celebram o acontecimento da nossa salvação, que se realizou no Filho, mandado pelo Pai ao mundo, para que o mundo seja salvo por seu intermédio, e que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Dessa mesma exortação nasce agora a presente encíclica sobre o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Pessoa divina, ele está no coração da fé cristã e é a fonte e a força dinâmica da renovação da Igreja. Ela foi aurida, ademais, das profundezas da herança do concílio. Os textos conciliares, efetivamente, em virtude do seu ensino sobre a Igreja em si mesma e sobre a Igreja no mundo, estimulam-nos a prescrutar cada vez mais o mistério trinitário do próprio Deus, seguindo o itinerário evangélico, patrístico e litúrgico. Ao Pai, por Cristo, no Espírito Santo. Deste modo, a Igreja responde também a certos apelos profundos que julga ler nos corações dos homens de hoje uma nova descoberta de Deus, na sua transcendente realidade de Espírito infinito, como foi apresentado por Jesus à Samaritana. A necessidade de adorá-lo em espírito e em verdade. A esperança de encontrar nele o segredo do amor e a força de uma nova criação. Sim, precisamente naquele que dá a vida. A Igreja sente-se chamada para esta missão de anunciar o Espírito, ao mesmo tempo que, juntamente com toda a família humana, se aproxima do final do segundo milénio depois de Cristo, tendo como cenário um céu e uma terra que passarão. Ela sabe bem que adquirem uma particular eloquência as palavras que não hão de passar. São as palavras de Cristo sobre o Espírito Santo, fonte inexaurível da água a jorrar para a vida eterna, como verdade e graça salvadoras. A Igreja quer refletir sobre estas palavras. Ela deseja chamar a atenção daqueles que creem e de todos os homens para essas mesmas palavras, enquanto se vai preparando para celebrar, como se dirá mais adiante, o grande júbilo, com que se assinalará a passagem do segundo para o terceiro milénio cristão. As considerações que se seguem, naturalmente, não pretendem ilustrar de maneira exaustiva toda a riqueza da doutrina sobre o Espírito Santo, nem favorecer qualquer solução de questões ainda em aberto. Elas têm como finalidade principal desenvolver na Igreja aquela consciência com que ela é impelida pelo mesmo Espírito Santo a cooperar para que se realize o desígnio de Deus, que constituiu Cristo princípio de salvação para o mundo inteiro. Fim da introdução.